Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje é feriado nacional aqui no Brasil, Dia da Consciência Negra. Um momento importante para você, além de se divertir, ir a restaurante, folgar, bater papo e a bar, fazer um exercício sobre o racista que habita a sua alma. Dê uma pensada nisso, dê uma pensada nos seus irmãos de cor diferente, de etnia diferente, que são todos seres humanos iguaizinhos e que assim devem ser tratados. Jornais hoje estão gritando um acontecimento gravíssimo, segundo a Polícia Federal,
relatório de 200 páginas. Eu vou mostrar as manchetes para vocês. Não vai dar para mostrar o noticiário inteiro a esse respeito. Hoje, realmente, com o G20, tá tudo muito carregado. E o pior, na área da segurança pública, que vinha sendo tratada, as coisas entraram em ritmo de espera, como a realidade política interna demanda. É um assunto que ninguém quer mexer e você percebe que no caso da segurança na Praça dos Três Poderes, aquele translocado e tal que fez o ataque, foi muito fácil ele montar todo esse circo de horrores que ele montou. Então vamos aqui, o Estadão. PF relata plano para matar Lula, Alckmin e Moraes e dar um golpe. Folha de São Paulo. Militares discutiram morte de Lula e Moraes na casa de Braga Neto, diz Polícia Federal. Deixa eu pegar o Globo aqui. Aqui é a primeira página do Globo. PF revela que golpistas planejaram matar Lula, Alckmin e Moraes em 2022. 4 militares do Exército e um policial são presos, entre eles um auxiliar de Bolsonaro no Planalto. Ação em Brasília contra então presidente do TSE foi abortada em execução. Tem uma coisa que está em observação e que acho que a gente deve prestar atenção. Até que ponto Bolsonaro está ou não envolvido nessa história? Tem gente que acha que ele está envolvido, tem gente que acha que ele não sabia de nada. Difícil não saber de nada, mas não se pode fazer uma acusação. Ele diz que não tinha conhecimento desse plano, mas o plano foi feito nas barbas dele e a Polícia Federal, no seu relatório, que tem 200 páginas, trata desse assunto mostrando, olha, vou usar uma palavra branda, um assunto que resvala em Bolsonaro, mas tem gente que diz que ele aprovou o esquema. Tem aí declarações, tudo muito confuso ainda, tudo uma surpresa provocada por essa história que vem em cima do atentado ao Supremo. Enfim, a situação ainda não está esclarecida. Deixa eu ver aqui. Tem uma coisa interessante, o relato que a Folha procura concentrar. PF associa plano para matar Lula, Alckmin e Moraes à trama golpista no governo Bolsonaro. Café da Manhã, podcast debate efeitos de revelação da trama contra Lula. Preparação durou 9 dias e juiz do STF teve localização monitorada, afirma PF. Aí tem uma história assim. É crime? Não é crime? É terrorismo? Não é terrorismo? Desejar a morte de alguém, pensar, olha, eu quero que fulano morra, ou conversar sobre esse desejo com alguém, positivamente não é crime. Nem quando se fala em assassinato. Agora, agir, desenvolver um plano, aí a coisa modifica, né? Cai nas garras da Lei de Defesa da Democracia, que substitui a Lei de Segurança Nacional.
Então, não está no Código Penal. É uma discussão técnico-jurídica. É uma discussão técnico-jurídica, mas é importante porque tem consequências diretas no que pode acontecer. Moraes acumula mais um caso em que é personagem e juiz ao mesmo tempo. Isso é uma crítica da Folha, né? Desculpe aos membros do Supremo, ao ministro Barroso, presidente do STF, mas entregar esse caso ao ministro Moraes realmente foi um equívoco, para não dizer um erro. Não dava, né? O sujeito está assoberbado e reúne um feixe de decisões, ele sozinho, gravíssimas para o país. Ele, nesse caso, é uma coisa que a gente coloca em dúvida a constitucionalidade, a legalidade, né, de uma pessoa que ao mesmo tempo denuncia, que ao mesmo tempo é vítima, que ao mesmo tempo é juiz desse caso, de vários casos. Presidente está estupefato com um plano para envenená-lo, diz Lewandowski. Também pensaram em envenenar o tal. O Lula. General preso e ex-presidente tiveram encontro, segundo a Polícia Federal. General preso é um general que trabalhou no Planalto, né, ocupou o ministério num determinado momento. E aí é problema. Mário Fernandes, né? Deixa eu ver o valor. Olha aí, o valor está mais calminho. Polícia Federal prende 4 militares e policial por plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Aí estão examinando se o Dino estava nessa lista. É uma outra coisa que o Valor percebeu a gravidade. Aqui, Ucrânia lança primeiro ataque com mísseis dos Estados Unidos. Rússia atualiza a doutrina nuclear. Os países têm uma doutrina nuclear que é uma espécie de receita de como agir ante os fatos internacionais. Na questão nuclear, usa, não usa, pode bombardear, em tal caso de defesa se usa, enfim. A Rússia mudou esses dias. Então, ela que só podia reagir a um outro ataque nuclear, claro, de uma outra potência nuclear, agora já pode reagir com o seu armamento atômico contra países que não tenham armamento nuclear, mas que recebam ajuda, armas de outros países, etc, etc. Então, e aí vem a Ucrânia. Tem gente que diz que isso até em jornais brasileiros é uma provocação do Biden, permitir que a Ucrânia use armamentos americanos de longo alcance, mísseis de longo alcance que atingem o território russo, seria uma provocação do Biden. Não sei se é. Na minha opinião, é uma arma de defesa. A gente tem que ficar claro, o Lula não pensa assim, de que a Rússia invadiu a Ucrânia na tentativa de incorporar território da Ucrânia ao seu próprio território. Conquista territorial. E já alcançou sucesso. Deixa eu ver, após 1000 dias de combates, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia entrou numa de suas fases mais perigosas. Enquanto os ucranianos usaram ontem pela primeira vez seu poder de fogo ampliado
com o lançamento de mísseis fabricados no Ocidente, Moscou anunciou uma revisão da sua doutrina nuclear. O primeiro ataque da Ucrânia com mísseis americanos atingiu um depósito de munição na região de Biansk, na fronteira oeste da Rússia, de acordo com autoridades de Kiev. Os russos informaram que derrubaram 5 dos 6 mísseis lançados e não houve vítimas. Pela nova doutrina, o governo russo considerará como um ataque conjunto à Rússia qualquer agressão de um Estado não nuclear, mas com a participação de um país nuclear. O Kremlin advertiu que a medida, em teoria, reduz o limiar para o uso de armas atômicas. Então, tem jornalistas aí, tem jornalistas importantes no mundo todo que veem semelhanças com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O ambiente vai se deteriorando aqui e ali, tem um incidente aqui que não diz muito respeito ao que pode acontecer em termos nucleares, vai piorando aqui. Lembra, a Alemanha já tinha invadiu a Polônia, já tinha até com anuência dos aliados, depois aliados, conquistado uma parte da Tchecoslováquia, aí invadiu a Polônia, as coisas deterioraram. Mas tem sempre esses pequenos acidentes, pequenos nós que vão sendo criados. Tal. Quando estourou, você tem uma data histórica para o estouro da guerra, mas você vai olhando, a guerra não começou assim de repente, vamos começar a guerra hoje. Ela foi sendo plantada lentamente, a primeira e a segunda foram sendo plantadas lentamente por acontecimentos que foram dominando o cenário internacional. E, de repente, acende um pequeno fósforo e, pum, começa a guerra. Falando em Ucrânia, os Estados Unidos deram uma fechada hoje na Embaixada Americana em Kiev, prevendo uma intensificação dos ataques russos. Vou voltar à questão da negritude do feriado aqui. Não vou perder essa notícia que é importante, essa constatação do valor. Indicadores recentes mostram que o acesso de pretos e pardos ao mercado de trabalho aumentou, assim como a escolaridade, mas os números ainda estão aquém de um cenário de equidade. A participação de pretos e pardos no ensino médio completo da população em idade ativa subiu de 14% para 21% entre o segundo trimestre de 2012 e o segundo trimestre deste ano. O percentual, o ensino superior, foi de 7,5% para 10,8%. Também houve avanço no rendimento, mas que segue distante dos ganhos obtidos por brancos e amarelos. Ao fim do primeiro semestre, pretos e pardos recebiam, em média, R$ 2.460, ou 59,1% do rendimento de brancos e amarelos. É uma análise que tem que ser feita, é um fato real. Tem uma análise aí dos jornais de que o Brasil é um país racista, embora bata no peito dizendo que somos todos iguais. E também aí eu acho que essa promoção
essa elevação social que estamos devendo, que a sociedade deve aos negros devido à escravidão, toda essa história, né, que envergonha o Brasil. Tudo isso deve ser conduzido de uma maneira serena, Alguns setores preferem usar o nós contra eles, né? Criar uma guerra racial. A guerra racial não existe, existe bastante racismo, mas eu vejo que existe sempre uma intenção de atritar em vez de acolher os grupos sociais juntos, os grupos étnicos juntos. Eu me preocupo, eu acho que somos um país que tem chance de não chegar a uma guerra racial, mas eu vejo que vários tipos de movimentos, inclusive movimentos negros, que são hostis, né, que são racistas ao contrário. Então, menos, como diria aquele político, menos, vamos mais devagar, vamos buscar justiça, sem abrir mão de justiça, mas sem buscar um estabelecimento de um ódio étnico, racial, embora o Brasil viva hoje uma guerra de caráter político, né? De oposições, muito mais do que seria crível, necessário, possível entre adversários. É isso. Empresários negros enfrentam barreira para obter crédito. Aí tem outra coisa que vou mencionar agora, que não sei se é oportuno. Governo e defesa, contas públicas, é o Estadão. Governo e defesa acertam cortes em previdência dos militares. Em previdência dos militares. Não leia em previdência. Entre as 4 propostas que devem integrar o pacote está a idade mínima de 55 anos para direito à reserva. Será que é hora de mexer com... Mas é justo, viu? Eu acho que não é que os militares não merecem, é uma profissão de Estado, eles são movidos, grande parte deles, de um lugar para outro na vida toda, fica difícil fincar raízes, a família sofre. Então, os militares, claro, são uma profissão de Estado. Agora, a distância com os demais mortais, aqui embaixo, é uma distância que precisa ser olhada com atenção, até porque o país vive um momento que precisa encarar, eu não sei como o governo vai resolver isso, encarar uma realidade que deveria ser colocada com clareza e profundidade, esse corte de gastos. Não sei como será, mas deveria ser, e aí estão incluídos os militares. Editorial do Estadão, traidores da pátria. Revelação do audacioso plano para matar Lula da Silva, entre outras autoridades, mostra até onde os golpistas pretendiam chegar com seu furor delitivo para manter Bolsonaro no poder. Então, não dá. Agora, essa questão da anistia que vem aí, eu acho que subiu no telhado. Viu? Tem gente, vai dificultar. Eu não acho que vai dificultar. Ela está perecendo.
Ela está na UTI e já está mais com o pé no cemitério do que no hospital, para falar português claro. Uma página aqui, o relatório tem 200 páginas, não dá para eu comentar e reproduzir tudo, né? Investigados celebram: Bolsonaro aceitou nosso assessoramento. Olha aí. O relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, em que pede autorização para colocar a operação contra golpe nas ruas, a polícia sinalizou que um terceiro indiciamento de Bolsonaro é uma medida que pode estar muito próxima. São vários pontos em que isso fica claro, como a troca de mensagens entre Mário Fernandes e o tenente-coronel Mauro Cid, em 9 de novembro, quando o general comemorou que o então presidente aceitou o nosso assessoramento. O Mauro Cid deve ser ouvido no Supremo. Não sei se a denúncia que ele fez, né, vai valer. Pode ser que ele, parece que é hoje, pode ser que ele saia em cana do Supremo, viu? Porque tem problemas. General preso imprimiu no Planalto plano de execução de autoridades. Mário Fernandes foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência. Braga Neto também é implicado pela PF. É problema. Você tem ouvido falar de Kid Preto, né? O pessoal Kid Preto. Aí o Estadão explica o que é Kid Preto. Kid Preto são aqueles militares que usam o boné preto. Por que eles usam o boné preto? Aí está assim. Kid Preto é o apelido usado para se referir ao agrupamento de elite das Forças Armadas do Brasil. Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira, é o lema do grupo. São militares voluntários de vários setores militares e que são treinados para tarefas pesadas, difíceis, né, onde eles colocam em risco a própria vida. São considerados elite do Exército. Desculpe. Esses militares são especialistas em ações de sabotagem e incentivo em revoltas populares. Eles usam gorros pretos nas operações e por isso recebem esse nome. Os ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, o tenente-coronel Mário Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República, integraram as fileiras do grupamento de elite da Força. Ontem, a Polícia Federal prendeu 3 kids pretos investigados por suspeita de planejar o assassinato de Lula, do vice Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui, o que eu já te disse. PF informa ao Supremo sobre contradições de Cid. Aí foram ver coisas que ele teria omitido, que ele teria apagado. Pensou que apagou, mas não apagou. Né? Coisas que foram recuperadas pela Polícia Federal, e ele vai ser... Aí a Polícia Federal, sim. O Estadão apurou que o depoimento de Cid foi encaminhado depoimento de ontem, com a anotação da corporação sobre omissões e contradições em alguns pontos da oitiva. O documento está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que foram abastecidos pela delação de Cid, a delação anterior, né? O ministro vai ouvir o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, antes de decidir sobre o futuro da delação.
Eu estou achando que está se apertando um cinturão sobre Bolsonaro e o seu entorno. Não dá para suportar essa história, né? A busca é um elo suficientemente claro, eu vou dizer claríssimo, que una Bolsonaro a essa tentativa. Aí precisa ir devagar, com equilíbrio, como diz a Folha, porque o momento não é para brincadeira. Quer dizer, tudo muito tratado de maneira criteriosa. O TCU vai examinar essa promoção que teve, que está chamado de Janja Palusa, que antecipou a reunião do G20, diz que foi gasto um dinheiro demais. O Lula vai receber, daqui a pouco, às 10 da manhã, o Xi Jinping, né, o presidente chinês, que vão conversar sobre a aproximação com a China e tudo, mas o Brasil não quer entrar de novo, não quer participar da Rota da Seda, fica muito submetido ao comando chinês, já está muito próximo, né? Ainda bem que está dando colocando um muro nas relações, que tem que ser boas, tem que aproveitar a parte comercial, que é boa para os dois países, etc., mas com os devidos cuidados para a gente. Brasil e China criam alternativa à Rota da Seda para evitar desgaste. Visita de Xi Jinping a Brasília deve selar parceria para estimular investimentos na economia brasileira e evitar atritos geopolíticos. Ele vai almoçar com Lula hoje, enfim. Marco Rubio e América Latina, Nova América Latina, é uma análise do Andrés Oppenheimer. Nascido em Miami, senador é fluente em espanhol e há muito defende democracia em Cuba e na Venezuela. O cara chega lá, tem que abrir mão de alguns dos seus arroubos e tal, mas defender democracia na Venezuela, não tem o papelzinho aí, né? O papelzinho são o papel mais respeitado desse jornal, que são os nossos companheiros e companheiras que tomam café conosco. Brasil empatou com o Uruguai ontem, uma decepção na Fonte Nova. Um jogo que mostra... o Brasil vai se classificar, mas tá fraquinho, viu? Podia estar bem melhor. Perdeu gols também. Uruguai, enfim. Não foi bem a seleção, não está. Foi para quinto lugar. Quinto lugar. Hoje eu estou procurando colocar no ar o que eu penso, porque tem muita confusão, muita coisa altamente preocupante no Brasil e no mundo, então as coisas foram mais ou menos pensar em voz alta. Então, quem tomou café conosco neste dia estranho? Márcia Katsui, Lourdes Jesus, é Lourdes ou Loudes? Lourdes Jesus, Assis Domingos, Marco Sena, Gustavo Garreta, Eleci Zaguete, Romilda Simon, Marino Fischer, Alvino Deluque, Sandra Regina, Rosmeire Dias, Fábio Lemos, Eurivan Cardoso do Piauí, Eduardo Aúd de São Leopoldo, Sônia Cristina de Monteiro, na Paraíba, e Helena Pires de Salvador, na Bahia. Pessoal, resta-nos buscar equilíbrio e
rezar. Bom dia.